Muito bem, agora são 8h01 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem um aplicativo muito bacana aí do Plínio Bacelar. Baixa lá na sua lojinha, Laboratório Plínio Bacelar. Vai ter acesso a todos os resultados de exame, histórico e muito mais. Aproveite aí. O aplicativo é de graça, claro, para você acompanhar e ficar sabendo de tudo. Tempo em Campos agora é parcialmente nublado, já choveu novamente, agora deu uma parada aqui, a chuva fina aqui na área central, mas segue aí com o tempo nublado, temperatura máxima para hoje é de 30 graus, a mínima de 22, agora faz 25 graus em Campos. No Folha no Ar de hoje, estamos conversando com a Daniela Chagas, que é diretora do grupo Nursing Care e enfermeira. Ela vem para falar sobre a chegada de um hospital com um conceito diferente do que a gente tem aqui na cidade, do que a gente está acostumado, já existente em outros lugares, mas em Campos é o primeiro. E eu comentava no bloco passado e falava com ela que quando passei e vi a primeira vez e soube que era um hospital, eu falei, pô, que estratégia legal, sabe, não sei se é o primeiro, mas vai ser um hospital que não vai incomodar o trânsito. Como é que foi a escolha ali do local? Para quem não sabe, é na Arthur Bernardes, ali, acho que está antes da Formosa, para quem vai pela 7, não vai? Você pegando a 7 de setembro, Alberto Lamego, entrando na UENF ali, você vai... Antes da Formosa você já vai encontrar a sede do hospital, uma obra muito bonita, muito bacana ali, à sua direita, quem vai sentido 28 de março. Daniela, como é que foi a escolha do local? Como é que foi toda essa burocracia, esse procedimento aí até chegar, definitivamente, né? O hospital está pronto para ser entregue à população conforme vai ser hoje. Então, realmente foi bem complicado a escolha do local, né? Porque a gente não queria estar no centro, né? Como você falou, para não estar atrapalhando. A gente tem a vantagem do centro, que está próximo de tudo, dos consultórios, dos outros hospitais, mas a desvantagem é o trânsito, é toda essa burocracia. Então, assim, como você tinha me perguntado, quem são os parceiros, né? Na verdade, o hospital sou eu e o João Marcelo, que é o meu esposo. É uma empresa familiar, né, que a gente fala, e ele, por ser engenheiro, eu acho que a visão é diferente, né? A formação dele, eu acho que ele ficou, o responsável por encontrar o local foi ele, então ele procurou em muitos lugares, foi em vários pontos da cidade, olhava e, não, aqui não vai dar certo. E levou um bom tempo até encontrar o local que a gente julga que seja o melhor local por conta essa logística mesmo, né? De trânsito. Mas, assim, apesar de tudo, o hospital, mesmo tendo um local que não vai atrapalhar tanto o trânsito da cidade, ele tem estacionamento próprio. Então, isso vai facilitar também aos nossos pacientes, porque vai chegar e vai ter onde estacionar o carro, não vai ficar procurando estacionamento, procurando onde parar. Então, por ter, né, a estrutura do hospital foi muito bem pensada, porque se a gente não fizesse num local de fácil acesso, se fosse no centro da cidade, vamos colocar com estacionamento, que isso vai facilitar, né? Mas, de qualquer forma, a gente encontrou um local que da forma que a gente queria, né? E, como você falou, não atrapalha o trânsito. E toda a estrutura também como fala, estruturalmente falando, arquitetônico, tem um local para o caminhão de oxigênio. No nosso caso, não vai atrapalhar, porque tem a doca, então tem um local exato para o caminhão entrar, que não vai atrapalhar o trânsito. Assim, o diferencial do hospital, eu acho que é todo o planejamento, né? Então, a gente fez o estacionamento, a gente tem as docas onde os caminhões vão parar, não vai atrapalhar o trânsito de forma alguma. E na parte, no térreo,
é onde tem os consultórios, que vai ser atendido diversas especialidades. A gente fala assim, o idoso, principalmente, precisa de um ortopedista. Aí o ortopedista avalia o paciente, tem que fazer uma ultrassom, aí marca para daqui a um mês. Ali não. O nosso ortopedista ele já vai fazer o exame imediatamente. Então o paciente já vai sair dali com o resultado na mão. Então, assim, tudo que quando a gente conversa com a nossa equipe médica, a gente conversa assim, o que a gente pode fazer para facilitar ao máximo para esse paciente não ficar para lá e para cá, vem aqui hoje, daqui a um mês volta e não resolve, né? Eu acho que a gente está numa fase que a correria está tanta, a gente precisa de resolução, né? Então, a gente está pensando nisso. E fora isso, dentro do hospital também não tem, a gente tem um café. Então, esse café é aberto ao público, é aberto aos familiares, então as pessoas vão ter um local para tomar um cafezinho, para conversar, marcar uma reunião, conversar, então tem esse espaço. Fora isso, a gente tem um auditório também. A gente até fez agora, na semana passada, um evento, porque sábado foi o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. A gente fez uma conversa, então foram alguns profissionais fazer uma palestra sobre o assunto, então os nossos profissionais participaram. Então a gente tem o auditório, a intenção do auditório é trazer a comunidade para dentro do hospital. É tanto como palestra, ou uma comunidade de igreja que queira fazer um evento. Então, a gente quer a comunidade dentro do hospital, né? Então, assim, a estrutura do hospital, aí você perguntou do solário, que além da internação, além dos quartos, tem um quarto que a gente fez específico para obeso. Mas, como é isso? Qual é a diferença, né? A diferença estruturalmente você não vê nenhuma. O quarto é igual a todos os outros quartos, mas os equipamentos são diferenciados. A cama é diferenciada. Além de ser uma cama maior, é uma cama que já tem balança. Então, esse paciente não precisa ficar tirando ele da cama toda hora para pesar. Dá um trabalho para ele também. Então, assim, vários pontos que são... que às vezes a gente pensa assim, que é bobo, mas que traz um conforto. Você pensa que é simples para uma pessoa com um peso normal. Um obeso, a coisa complica. E não complica só para a equipe que vai cuidar, mas principalmente para ele. Bem interessante. Não, e eu estava vendo sobre os acessos ao hospital. Ao norte, você tem aqui a Alberto Lamego, expressa. 2 vias importantes. Mas são vias expressas, são vias de velocidade maior, então não tem dificuldade. Na frente do hospital você tem a Arthur Bernardes e ao sul do hospital você tem a Vigílio de Mar, todas elas são expressas para chegar ao hospital. Muito interessante, muito bom. Já é um conceito também de administração bem pensado na mobilidade urbana, ou seja, se você não ajuda na mobilidade urbana, se não atrapalhar, já é um grande negócio, é fantástico. Além dos colégios, além Beto, muito obrigado, cara. Legal, o Beto colocou aqui, ó, eu nem tinha pensado, Vânia, a imagem do hospital. É essa aí, Beto? Uhum. Muito show. Você viu também, né? Tô só esperando entrar aqui no ar aqui, ó. Para quem tá vendo agora o Face. Tem foto mais atual, não tem, Vânia? Aqui ainda estava em obra ainda, né? Mas eu achei legal aqui, parece aquelas cortinas, não parece? São brises. Brises. E tem aqui, eu não sei na foto que não dá, no blog da Vânia tem, né, Vânia, que você está... Eu passo para você também. Mas é interessante que entre para quem está vendo aí, entre uma coluninha dessa e outra, tem ali uma obra ali, tem uma arte ali bacana, bonita. Foram quantos meses de obra, você lembra? Agora em outubro a gente completa 2 anos que a gente iniciou as obras e estamos iniciando as atividades. Obra é eterna, né? Ali não vai ter jeito. Obra eterna. Mas o conceito do hospital é muito bacana, muito bonito. Você falou em solário, tem alguma outra parte, algum outro espaço do hospital que você destaca também, que é um diferencial? Na parte do solar, que é a cobertura, além do solário, que é o jardim, que tem essa parte que o paciente pode fazer fisioterapia ao ar livre, pode pegar um sol, a gente tem ali nesse andar uma sala específica para a família, para que a família possa fazer as suas reuniões, porque às vezes no quarto, mesmo que o quarto seja amplo,
não cabe todos, né, familiares. É bom ter um ambiente para essa família. A gente tem uma sala que é específica para a família. Tem uma sala de TV, que é um salão que a gente fala, né, para a gente fazer alguns eventos, vamos fazer um cinema, trazer os pacientes para ter essa confraternização. E tem o espaço ecumênico, que também é nesse ambiente. Então, traz essa parte da espiritualidade, que é muito importante na nossa realidade desse modelo hospitalar. Além dos nossos profissionais da equipe multi, a gente tem que ter uma pessoa com essa parte espiritual, que trate da parte espiritual também do paciente, que isso é primordial. A gente vai ter esse profissional. Então, assim, a gente sempre pergunta aos nossos pacientes qual é a religião, quem que eles gostariam de falar, porque às vezes, eu quero conversar com um padre, eu quero conversar com um pastor, eu quero conversar... Então, as religiões são todas muito importantes, a gente respeita todas. Então, vai ser a vontade do paciente e do familiar, né, que vai estar nos direcionando. Então, assim, e o espaço ecumênico é aberto para todos que estão no hospital. Então, se é um familiar que está no momento que quer fazer uma oração, vai para o espaço ecumênico. Se é um funcionário que precisa também, que eu acho que, né, nós todos precisamos. Então, assim, a gente tem esse espaço pensando em todo o grupo, em todas as pessoas que ali transitam, né? Agora, vocês vão... Como é que vai ser o procedimento, a mecânica de funcionamento do hospital? É particular e conveniado também? Você vai ter convênio com com esses planos de saúde, com prefeituras? Como é que vai ser esse relacionamento? Inicialmente, a gente vai... como é no home care, né? Convênios e particulares. Em questão de prefeitura, o serviço público ainda é muito novo, é um modelo muito... Então, a gente ainda não teve nem essa conversa, a gente não partiu para esse lado. Mas até porque a quantidade de leitos, a gente fala, são 50 leitos. Parece muito, mas não é tanto assim, né, para a realidade que a gente vive hoje. Então, acho que para esse início, nessa primeira fase do hospital, os convênios a gente vai atender, né? Até porque a gente já tem convênios no home care, a gente está estendendo os credenciamentos com os nossos convênios. E os particulares, que a gente vai estar trazendo para essa nova modalidade, e um particular que seja acessível. Inclusive, a gente vai fazer não só particular, vai fazer social também, porque às vezes tem pessoas que têm um plano de saúde, mas eu não atendo esse plano, ou não consegue aqui na região, enfim. Aí a gente vai estar conversando com essas pessoas e a gente vai fazer um preço acessível também, porque essas pessoas assim, já pagam um plano e vou pagar particular. Não, a gente vai te dar um desconto por isso e tal. Mas nesse início a gente vai atender, sim, convênios e particulares. Então, assim, hoje já está começando, já pode começar a agendar. E você estava explicando a gente aqui em off, que é uma coisa interessante, e por isso que eu perguntei do setor público, porque o setor público é um dos que mais sofrem também com isso. Porque um paciente crônico, ele precisa de ventilação para respirar, precisa de respirar por aparelho. Nos hospitais gerais, nesse hospital comum, vou falar assim, se é que posso, para esse tipo de tratamento, respiração por aparelho, ele precisa ficar necessariamente numa UTI. E uma diária de UTI é infinitamente maior do que uma diária de um quarto comum, de um coletivo, de um quarto. E aí o nursing care entra justamente nessa concepção. Vai ter o quarto comum com tratamento através de respiração por aparelho, ou seja, não precisa ficar necessariamente ocupando uma UTI, tanto de um hospital público, no caso, quanto de um hospital particular. É isso, né? Exatamente. Por quê? Vamos pensar no home care, na realidade do home care hoje. Eu tenho vários pacientes no home care em uso de ventilação mecânica. Quando esse paciente descompensa e precisa ir para uma unidade hospitalar, ele vai para uma unidade de terapia intensiva, porque ele está na ventilação mecânica. Então, esse paciente, na nossa unidade, ele descompensou, ele pode ir para semi-intensiva, tratar aquela comorbidade que levou, né, a sua descompensação, e depois ir para um quarto e continuar na ventilação mecânica no quarto, assim como a gente vai preparar esse paciente para ir para casa. Eles não vão para casa na ventilação mecânica, mas no hospital geral, né, como você fala nesses hospitais tradicionais, ele fica na terapia intensiva. Então, esse é um custo bem alto para as operadoras, né? Não usa tudo que a UTI precisa ter. Não, ele usa só o sistema respiratório, mas aguardando ser transferido para
o home care, muitas vezes. Por isso que eu perguntei também da rede, quando você me falava isso agora, eu perguntei, a rede pública precisa muito disso, para economizar. Sim. Né? Porque, quer dizer, a particular já vai fazer por ser particular, a dinâmica administrativa é outra. Exato. É necessário. As operadoras, né, também, elas ficam em cima, porque já saiu da fase aguda, não tem porquê. Então, a operadora também questiona e tal, mas no poder público eu não sei como que essa dinâmica acontece, essa parte administrativa interna deles, né, que a gente sabe que é um caminho que eles têm que para o futuro mesmo, né, tem que ser visto. Não, a gente sabe, hoje tem home care que é conveniada também com a prefeitura e que consegue esse tipo de atendimento, mas por home care. Agora, o Daniela, o hospital já começa hoje a todo vapor, você falava que a demanda é muito grande. Me assusta isso, mas por outro lado é bom, porque o hospital está com movimento, essa coisa mais... Até nos assusta também, mas a gente sabe que existe uma demanda, muitos pacientes estão... quem que diz a demanda, né? De onde surge a demanda? São as operadoras hoje. Depois da pandemia, teve muitos gastos, essa questão foi um custo muito alto. Então, elas estão assim, elas fazem gestão de leitos. Então, todos os dias, a operadora olha em todos os hospitais quantos pacientes estão internados, qual a causa dessa internação. Então, eles mapeiam, então eles sabem que tem pacientes que já saiu da fase aguda da doença e não tem por que estar naquele leito, num leito de crônico, ou às vezes na terapia intensiva tem possibilidade de alta para um hospital de transição. Então, a própria operadora que fica questionando por que está ali ainda, por que não transferir. E aí, quando as famílias conhecem um hospital de transição, esse modelo, aí começa a própria família a achar assim, não, eu acho que não tem por que estar aqui nesse modelo mais. Acho que dá para a gente começar a reabilitar. Então, a reabilitação parte tanto da equipe médica, são três pessoas, né, que são responsáveis nesse momento. É a equipe médica, é a operadora e é a família. Se a família não concordar, o paciente fica ali e não vai para o hospital de transição. Só para esclarecer, para quem não entendeu, me perdoe, a operadora que a Daniela se refere é a operadora do plano de saúde. Então, para a gente aqui leigo, leia esse plano de saúde, tá? E que eles, claro, normalmente uma empresa tem que dar lucro, então ela tem que acompanhar isso bem de perto. Deveria ser assim no poder público. Aliás, tem que ser assim no poder público, mas a gente sabe que falta todo um outro processo. Agora, porque na verdade assim, é tanta coisa que a gente precisa falar, tem que falar, e eu quero saber também desse sistema todo que você consegue trazer para Campos. Você vai atender outras cidades também. Normalmente, você vai atender São Nabá, São Francisco, paciente de toda essa região. Você já tem essa demanda também? Em relação... Existe assim, quando a gente iniciou o projeto, a gente fez um estudo de viabilidade. Então, nesse estudo de viabilidade, ele pontua. O que nos traz assim, o mapeamento mais fácil de esclarecer é em relação ao home care. Porque o home care, a nossa sede é Campos. Mas a gente atende toda a região dos lagos, atende norte e noroeste fluminense, e aí, além disso, a gente tem uma filial em Vila Velha. Então, a gente abrange também o Espírito Santo. Então, assim, pensando no home care, nos pacientes crônicos da região, a gente vê que tem bastante. Não só os que estão internados, porque no home care a gente tem duas modalidades, internação domiciliar e atendimento domiciliar. Então, os pacientes de internação, eles estão lá, estáveis, tranquilos. Os de atendimento são aqueles pacientes que provavelmente vai ter uma infecção urinária, vai precisar ir no hospital, passar por uma consulta do geriatra, o geriatra fazer uma internação clínica. Tratou 3 dias e voltou para casa. Esses pacientes, a demanda é grande, que aí evita de ir para as grandes emergências, porque são pacientes que é uma simples consulta, o médico já identifica o problema e já faz o tratamento e esse paciente não precisa ficar tanto tempo internado. Agora, o procedimento para internar no Hospital Nursing Care não é assim, eu quero internar, o Carlos Alberto aqui é crônico, interna essa mala aí. Não é assim. Não vou... Não, que pode, não é assim, porque eu sou parente, sou
o gestor da situação ali e quero lá internar lá meu parente lá. Como é que funciona isso? É assim, não é? Não. O que acontece? O paciente ele pode ser internado de várias maneiras. Ele pode vir de um hospital geral, normal, o médico vai fazer um documento, passar, eu estou com um paciente aqui internado há tantos dias e ele não tem mais por que ficar aqui, eu quero transferir para vocês prepararem esse paciente para casa. Beleza. Vem dessa forma. Ou não, eu tenho um médico no consultório que avaliou um paciente, o paciente foi lá na consulta e viu que esse paciente precisa internar para tratar por um antibiótico, está com uma infecção, ele vai fazer um relatório e vai mandar esse paciente para o hospital, vai chegar no hospital, o nosso médico vai avaliar e vai ver se realmente esse paciente tem que internar ou não, a gente vai internar. Ou tem uma terceira situação, que por a gente não ter emergência, então, assim, não é uma demanda, como você falou, pegar e chegar. Mas a gente tem os consultórios no nosso hospital. Então, esse paciente ele pode vir para uma consulta, sentiu uma dor de cabeça, alguma coisa. Vem para uma consulta, o nosso clínico vai atender e, de repente, dali se transformar numa internação, entendeu? Mas não que seja uma emergência. E, geralmente, a gente chama que é um hospital referenciado. Então, é de médico para médico, de hospital para médico, ou de passar por uma consulta e a gente vai fazer essa internação. Então, não vai ser dessa vez, Beto, fique tranquilo. Eu preciso fazer mais uma pausazinha rápida, só para a gente voltar para fechar o programa, e tem outras informações que a gente quer passar, como, por exemplo, e volta aí, a gente deu uma encostada lá no assunto pandemia, mas você tem casos graves ainda, o que, 1 ano e meio depois da pandemia, a pandemia durou até março, acho que janeiro de 2023, por aí a gente já estava meio que ainda já preocupado até com aqueles comentários nas redes sociais, aí vai liberar para o carnaval, vai dar problema de novo, graças a Deus não deu, né? Esse ano, vai fazer 1 ano que a gente está... 2022. Não foi? 2022, perdão. Fez 1 ano que a gente está livre da pandemia. Obrigado, Vânia Carvalho, está aqui com a gente também. Mas 1 ano, quer dizer, 1 ano e meio agora, vamos para 2 anos sem a pandemia. Mas ainda percebo muita gente, até porque eu andei fazendo fisioterapia, eu percebi muita gente que estava fazendo fisioterapia por conta dessa Covid-19. Então, a gente volta a falar um pouco sobre a Covid, volta a falar sobre outros detalhes também do hospital que Campos está ganhando hoje, que é um hospital específico para tratamentos de recuperação de crônicos e para internação também. E a gente fala, né, pelo que eu entendi, tem os consultórios abertos para consultas normais, né, como a gente já tem aqui, e também fiquei interessado, vai ter fisioterapia também dessas que a gente faz aqui, como andei fazendo aquelas sessões, não vai, como é que vai ser essa outra parte, e os outros serviços, porque assim, as demandas vão surgindo e aí você vai investindo, vai ampliando, vai crescendo. Aliás, espaço ali é o que não falta. Verdade. Você está querendo saber para você também, né, Cláudia? Acho que para mim também a coisa está... Sabe que melhorou bem, Vânia, mas tem um agravantezinho nessa recuperação, que é o tal do 5.2. É a idade. Bom, eu volto então já, a gente volta com a Daniela Chagas, que é diretora do grupo Nursing Care. Depois você fala sobre o nome também. E é enfermeira especializada, tem uma expertise muito grande em home care e diretora do hospital Nursing Care, que começa a funcionar hoje em Campos. A gente faz essa pausa rápida no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, a seguir com o último bloco ainda do Folha no Ar de hoje. Uma nova geração de heróis chega nas telonas do Cineflix Shopping Avenida 28.